fazer essa apresentação, depois a gente vai para a nossa linha de produto, Mini PC e FinClient. Vamos identificar as oportunidades de negócio, onde trabalhar e se dá muito bem. Tibo. E depois vamos falar sobre a política comercial. Tibo é o Eric. Nós temos uma política comercial que Tibo. prioriza a negociação com quem abre a oportunidade. E essa política comercial, ela tem uma ferramenta que permite que a gente faça o registro da oportunidade, evitando que outras revendas furem o negócio e consigam ofertar o produto num preço mais em conta, sem ter o trabalho de fazer todo o procedimento de teste e o approach com o cliente. Muito bom dia, pessoal. Aqui é o Dagoberto. Eu agradeço imensamente a presença de vocês. Esse dia triste para o Brasil, para o futebol brasileiro, para a imprensa esportiva. Espero que as famílias dessas pessoas tenham todo o conforto para poder passar por esse momento. E do nosso lado aqui, vida que segue, e desfrutemos dos nossos preciosos momentos de vida aí. Bom, vou começar a falar um pouquinho da TayGo. Muitos de vocês já escutaram sobre mim, sobre a minha trajetória, sobre a experiência do Tibo, particularmente na área de Team Client. Nós juntos trabalhamos por quase 8 anos para a empresa chamada N-Computing, onde nós representávamos uma tecnologia que envolvia o Team Client com software de virtualização, e com base no sucesso e na experiência que obtivemos desde então, nós resolvemos partir para um projeto um pouco mais amplo, que pudesse nos dar a oportunidade de entrar no maior número de projetos possível. Desenvolvemos uma solução para o mercado brasileiro, fabricada no Brasil. E, além disso, a TayGo tem o foco de pesquisar no mercado internacional tecnologias que possam beneficiar as revendas com uma oferta de ponta e um valor mais competitivo. No próximo webinar que nós vamos organizar aqui com a Axiom, vocês vão ser convidados a escutar um pouquinho sobre a OpenMesh, que é uma empresa que desenvolve uma solução de wireless baseado em rede mesh. Ela vai chegar no Brasil com um preço bastante competitivo, pelo menos 1/3 do valor da concorrência. E por aí é o caminho onde a TayGo deve desenvolver novos negócios e trazer novos parceiros para as revendas no mercado brasileiro. A TayGo foi fundada nesse ano por mim, pelo Tibo. Nesse momento a gente está com a oferta do Team Client PC, que é o foco do webinar de hoje. Futuramente, nos próximos meses, vamos falar sobre a rede mesh. E vamos continuar de olho no mercado para trazer novas tecnologias para vocês. Bom, começando sobre esse produto que desenvolvemos para o mercado brasileiro. É um projeto 100% Intel, com processador quad-core, com 32 GB de SSD. Suporta sistemas operacionais Windows, Linux, Ubuntu, Android, e é uma solução que realmente permite com que a revenda tenha a possibilidade de oferta em diversos tipos de projetos, que é o que a gente vai trabalhar aqui na apresentação de hoje. É um form factor mais atual do mercado, ou seja, é um projeto muito recente da Intel. É o que existe de mais novo no mercado de Team Client. 100% Intel, produzido no Brasil, com todos os benefícios do PPB, pode ser financiado pelo BNDES. Ele vem com 1 ano de garantia, com possibilidade de 2 anos adicionais, sendo que o custo adicional é de 5% por ano adicional no contrato. Ele vem com suporte para ser fixado em furação VESA e suporta, como eu já mencionei, Windows, Ubuntu e Android. Além de suportar essas versões, o produto também já permite com que a gente oferte essa tecnologia para qualquer ambiente VMware ou Citrix. Ou seja, o foco de ofertar essa solução para o maior número possível de projetos é o que a gente objetivou desde o princípio no desenvolvimento do projeto para esse produto.
Bom, a gente sempre trata de lembrá-los sobre os principais benefícios de um projeto que envolve um Team Client MicroPC, e eu vou começar pelo principal deles. No final das contas, o ponto que envolve a redução de custos é o que realmente chama mais atenção. É uma solução que é muito mais barata que um PC tradicional, então para o mercado corporativo, nós vamos fazer algumas simulações um pouquinho mais para frente, com algumas planilhas que vocês vão ter acesso no futuro, mas o custo de aquisição é o mais baixo, o custo de administração e operação é inferior ao PC tradicional. A economia de energia, que não era muito comentada no passado, hoje já chega na mão do gestor de TI, com uma conta a ser paga. Então existe uma economia de quase 90% do custo de energia, comparado com o PC tradicional. O gerenciamento é simplificado, porque ele evita o suporte individual na estação de trabalho. A disponibilidade da solução é muito maior, o MTBF também é muito superior a um PC tradicional. E o fato de ter gestão centralizada permite ao gestor de TI realmente ter uma condição de administração bem diferenciada. As partes que envolvem segurança, é muito mais simples para o gestor controlar os acessos, não permitir softwares de terceiros e que nenhum arquivo seja salvo em outra localidade diferente do servidor. E um aumento de produtividade, porque basicamente, uma vez que você tem um desktop numa tecnologia como essa, você pode acessá-lo de qualquer lugar virtualmente. Isso aumenta a produtividade e a disponibilidade da solução. Agora nós vamos começar a deslumbrar as possíveis aplicações do Team Client MicroPC com alguns exemplos de projeto que a gente pode ofertar à tecnologia. Eu vou voltar aqui agora para o Tibo, que vai explicar um pouquinho sobre a utilização da tecnologia em virtualização de desktop, ou seja, na substituição de PCs tradicionais em mercado corporativo e no SMB, por soluções de Team Client e MicroPC. Muito obrigado, Dagoberto. Nós vamos conversar agora um pouquinho sobre a tecnologia, mas vale a pena lembrar, vamos reforçar que esse projeto Intel, ele é um quad-core com 2 GB de memória RAM, um disco de estado sólido, um SSD de 32 GB. Isso permite que a gente trabalhe esse hardware com 2 linhas de produtos distintas. Uma como micro PC, onde a gente pode rodar o Windows 10 Professional ou o Ubuntu 16.04 LTS completo, sem nenhuma limitação. O micro PC ele funciona exatamente como um PC, a diferença dele é que ele tem uma dimensão reduzida, mas uma performance fantástica. A combinação entre quad-core e SSD permite que o Windows e o Linux funcionem de uma forma super estável e bem rápida. A outra configuração que a gente tem nesse mesmo hardware é a utilização como Thin Client. O Thin Client, nesse caso, ele funciona com Linux e tem suporte ao RDP, ao VMware e a Citrix, todos nas últimas versões disponíveis no mercado. Na virtualização de desktop, esse produto é interessante porque eu consigo acessar o ambiente VMware, Citrix ou RDP, se necessário, qualquer outro cliente de acesso, desde que ele tenha suporte ao Linux, e conectar os servidores que estejam em qualquer data center, em qualquer lugar do mundo. Isso nos permite uma economia de tempo, espaço e dinheiro muito grande. O terminal ele tem uma furação VESA que ele pode ficar atrás do monitor. Isso nos economiza espaço. Esse mesmo terminal ele já vem pré-configurado, então ligá-lo para que ele acesse o ambiente de VDI é bem simples e bem rápido. E economia de dinheiro, nós vamos fazer um estudo logo à frente e eu devo mandar isso para todos vocês assim que a gente terminar o webinar. Eu mando essa planilha para vocês sobre o comparativo de custo entre Thin Client PC convencional e entre micro PC e PC convencional. Quando a gente fala entre custos de PCs e Thin Clients,
Eu acho que a gente tem uma ferramenta bem interessante aqui para mostrar aos gestores de TI, ao pessoal da área financeira, como são feitas essas contas e como a gente pode melhorar o resultado operacional e financeiro de uma empresa quando a gente migra para ambientes virtuais ou com micro PC. Vocês vão ver que na primeira parte da tabela, no primeiro retângulo, a gente tem a comparação, a gente tem o ambiente montado com PCs convencionais. Essa máquina é uma máquina da Dell, né? O preço dela está disponível no site, e quando vocês receberem essa planilha, vocês podem fazer qualquer simulação com qualquer preço. Não tem nenhuma célula dessas que está trancada, né? Que não seja permitida a ação. Então, o Core 3 da Dell, valor que está no site deles, mas as licenças de WSCal da Microsoft para você acessar um servidor, são necessárias para qualquer ambiente computacional em rede. O consumo de energia e a geração de calor para ar-condicionado estão calculadas para esse ambiente. Em 3 anos, que é a garantia dessa máquina, se gastam R$ 241.981. R$ 241.981,71. Se a gente monta esse mesmo ambiente com o ThinClient, a gente precisa de mais itens. Por exemplo, teclado, monitor e mouse, eles estão incluídos no PC da Dell, e no ThinClient nosso ele não está. Então, lá embaixo, na segunda tabela, a gente tem o valor do monitor, teclado e mouse. Para o ambiente de virtualização, a gente precisa de um servidor. O servidor de VDI também está listado aqui na segunda tabela. E lá em cima a gente tem o valor final de usuário final do ThinClient com Linux, as licenças de WSCal e RDSCal. A licença WSCal é a mesma que se utiliza para PC. A RDSCal é única para ambiente virtualizado. E os consumos de energia e ar-condicionado para o terminal e para o servidor. No final de 3 anos, a gente estendeu a garantia, a última linha da célula. Então os terminais também estão com 3 anos de garantia. E no final desses 3 anos a gente tem uma diferença, uma economia de 39% quando a gente usa ambientes virtuais com ThinClient TI Go do que usar o tradicional PC. A gente está falando em 3 anos porque a garantia da Dell é em 3 anos e normalmente as máquinas são substituídas depois desse período. A gente consegue ver um atrativo bem legal quando a gente fala em ThinClient. O mesmo acontece, algo bem parecido acontece quando a gente fala em micro PC com PC tradicional. Nós usamos a mesma configuração do PC da Dell, uma máquina de entrada, sem muitos opcionais, e fizemos a simulação com o ThinClient, com micro PC, usando o Windows 10 Professional. O Windows 10 Professional vem licenciado da fábrica no regime de OEM. No caso do Windows 10 Professional, a gente acaba usando um storage, porque no PC convencional os armazenamentos são feitos no HD. Não é uma coisa muito comum no ambiente corporativo, mas para fazer uma conta bem enxuta e barata, a gente levou em consideração que o usuário armazena todos os dados no HD local. No micro PC, a gente ainda adicionou um storage da HP, que suporta até 7.2 TB de informação. Comparando as duas soluções, e as duas soluções provêm a mesma situação, a gente tem um ganho de 35% quando a gente faz o mesmo ambiente usando o micro PC TI Go. Vamos lembrar que todas as duas máquinas, elas precisam ser o Windows Pro para trabalhar em ambiente corporativo. Podem ser o Windows Pro, em alguns casos pode ser o Windows Enterprise. Eu vou mandar para todos vocês, essa planilha inteira, para que vocês façam simulações, alterem os dados de acordo com a realidade de cada um dos seus clientes e consigam fazer essa comparação de uma forma visual bem clara. Outro mercado que a gente tem a explorar é o mercado do CFTV, onde a gente consegue colocar o terminal como micro PC em alguns pontos da operação das câmeras. A gente está vendo um movimento bem interessante do pessoal que trabalha com CFTV usar o micro PC na sala de monitoramento.
Então, todo lugar que usa o monitoramento, que a gente usaria um PC enorme, um ambiente corporativo, esse PC tem que ser o Windows Professional. Se a gente está usando num condomínio, por exemplo, que possui um CNPJ, Windows Home ou Starter ou qualquer outra versão, a gente está indo contra o licenciamento Microsoft. Então, nesse caso, a gente está conversando sempre de micro PC Windows 10 Professional, conectado a monitor, teclado e mouse, e acessando as câmeras para fazer o monitoramento do espaço. O interessante dessa máquina é que se ela não for o Windows 10 Professional, ela pode ser Linux ou Android. Vários dos fabricantes de CFTV já possuem app para ser instalado no Android, e isso facilita e deixa bem mais barata a solução, porque obviamente a gente não tem o licenciamento da Microsoft. Então a gente tem um produto que casa muito bem como Thin Client, e nesse momento a gente começa a conversar do micro PC na área de CFTV, sendo conectado aos computadores para fazer o monitoramento do espaço coberto pelas câmeras. Outra possibilidade que temos é com Digital Signage, e esse foi bem interessante, um projeto bem interessante que fizemos, um POC muito interessante que fizemos, onde apresentamos isso para um cliente enorme, e às 10 horas da manhã começamos o POC, no final da tarde já tinha o pedido desse produto, ele usou esse equipamento em salas de conferência, e a gente consegue colocar esse terminal atrás das grandes televisões de Digital Signage, ou dentro de elevadores. Ele tem uma BIOS específica, que tem o Alt Start. Se acontece algum problema, a energia cai, ele já volta ligando o equipamento e rodando a aplicação. Ele funciona muito bem nesse tipo de ambiente, porque como ele não tem peças móveis, ele pode ficar dentro do elevador, por exemplo, sem ter uma deterioração do produto. E o consumo de energia é muito baixo. A gente consegue ter uma economia interessante quando se fala em consumo de energia, e uma funcionalidade enorme pelo espaço que ele ocupa, que pode estar atrás do monitor, preso em um suporte VESA. O pessoal que usa Digital Signage deve estar vislumbrando as facilidades de trabalhar com equipamento desse tamanho, e eu acho que outro chamariz dessa tecnologia é a possibilidade de a gente entregar o vídeo no monitor em Full HD. Ele tem um acelerador de vídeo que entrega na melhor resolução possível a imagem do Digital Signage. Mais uma possibilidade que nós temos são os quiosques de consulta, que normalmente possuem um PC na base do totem, e que pode ser trocado por um terminal muito pequeno. A dimensão desse terminal são 10 por 8,5, 10 centímetros por 8,5 por 1,7 centímetros de altura. Ele é bem pequeno e bem robusto para as aplicações que a gente está conversando aqui. No terminal de consulta, ele pode estar conectado a monitores touchscreen, a leitores de cartão de crédito, a impressoras USB, que ele não tem nenhuma restrição a esse tipo de tecnologia. Ele pode estar funcionando nos quiosques de consulta, tanto como Linux ou como Windows. Só depende da aplicação que foi desenvolvida para esse terminal. Mais uma possibilidade que nós temos são soluções para videoconferência, onde a gente coloca o terminal conectado às aplicações na nuvem de videoconferência e ligado à televisão ou aos equipamentos de videoconferência, para que a gente acesse o serviço remotamente. Outra possibilidade é suportar apps de videoconferência em Android e suportar o Skype for Business conectado à webcam. A conexão do Skype for Business e o webcam também é possível quando a gente fala de Thin Client. Nesse produto ele suporta o Skype for Business e consegue mapear a webcam remotamente no servidor de VDI. Bom, pessoal, agora vamos entrar na questão que envolve valores. Comparado com a concorrência,
e principalmente com a configuração que nós ofertamos no mercado, nós estamos muito bem posicionados na questão do preço. Nós temos agora, nesse momento, 4 part numbers, sendo que 2 são para Linux, um para Android e um para Windows. A diferença entre Linux, Android e para Windows, basicamente está no valor do licenciamento Microsoft. O preço para revenda, então, hoje, promocional até o final de dezembro, para Linux e Android é R$ 799,00 e para o Windows 10 Pro, R$ 1.272. Posso lhe garantir que, se comparado com a concorrência, Dell, Wise, Init, qualquer outro fabricante brasileiro, essa configuração realmente é bem superior e com preço bastante competitivo, que promove uma margem satisfatória e muito saudável para a revenda. Outro ponto importante, que eu recomendo extremamente, é a aquisição de unidades para demonstração. Essa é uma tecnologia envolvendo um Team Client ou um micro PC que precisa ser sempre provada para o cliente. Sempre uma prova de conceito é solicitada, uma demonstração é solicitada, e é importante que vocês tenham equipamentos em mão para poder ofertar essa tecnologia e mostrar para o cliente que realmente vocês têm posse de uma solução muito robusta e que vai entregar com qualidade qualquer necessidade de projeto do seu cliente. Então a gente tem uma oferta específica para unidades de demonstração, no máximo de 2 unidades por CNPJ, a 647 para Linux e Android e a 1018 para Windows 10 Professional. Esse é um subsídio que é combinado entre a TIGO e a Axiom. Para que vocês possam começar a trabalhar conosco e esclarecer suas dúvidas e começar a trabalhar com a nossa tecnologia, a gente tem uma forma de promover a vocês o acesso a um cadastro para que vocês passem a receber as informações e também registrar as oportunidades de negócio. Como o Tico comentou anteriormente, nós trabalhamos com apontamento de negócios, todos eles são vinculados ao CNPJ do cliente. O nosso objetivo é evitar conflito e dar prioridade para quem realmente levantou a oportunidade e está trabalhando, investindo em pré-venda no cliente. O cadastramento é simples, acessando o nosso site, indo na área de suporte a parceiros, se cadastrar com uma nova revenda, depois cadastrar um profissional e aí você já tem condições de inserir seus novos projetos e registrar suas oportunidades. Bom, por hoje é só, e agora a gente abre para que vocês comecem a fazer as perguntas. A gente tem um bom tempo ainda para poder responder para vocês qualquer questão que envolva a nossa tecnologia. Fiquem à vontade, usem a área de chat, eu vou ler a pergunta e respondê-la uma a uma. Bom, a primeira pergunta é relacionada a um preço diferenciado para registro de oportunidade. Não há nenhum preço diferenciado para registro de oportunidade, mesmo porque a venda da solução só se dá com o registro de oportunidade, ou seja, para projetos não cadastrados não há comercialização da solução. Então, para adquirir a tecnologia é simples, você registra a oportunidade e recebe a precificação de acordo com o seu estado e substituição tributária do seu estado, direto aqui do pessoal de suporte da Axiom. Temos mais uma pergunta, eu não estou conseguindo identificar quem foi que me perguntou, mas está pedindo para explicar um pouco mais sobre a parte de CFTV. A utilização do micro PC, ou com Windows Professional, ou Android ou Linux, em ambientes com CFTV, é bem simples. Onde teríamos um PC para tratar o monitoramento das imagens, no núcleo de controle e operação, por exemplo, a gente pode usar um equipamento desse, conectado a um monitor ou a uma TV de grande porte. No CFTV a gente tem as câmeras conectadas ao DVR, e esse DVR consegue armazenar as imagens gravadas pela câmera e enviá-las pela internet ou pela rede local
a um sistema computacional conectado a uma tela, onde você pode ver essas imagens, trabalhá-las, ou até acessá-las no DVR para fazer uma consulta em determinado período de tempo. Para essa posição de PC conectado a uma tela, a gente pode usar esse terminal, e ele pode funcionar com Windows 10 Professional, Linux ou Android. Alguns dos fabricantes de CFTV já possuem aplicativos disponibilizados no Google Play, na loja da Google, que pode ser baixado diretamente para esse equipamento quando ele está com Android. Se não, pode ser instalado no Linux ou no Windows, de acordo com o aplicativo que o fabricante da solução de CFTV provê para a gente. Temos mais uma pergunta do Fernando. Gostaria de saber se vendem com os 3 SO, ou seja, com Linux, Android e Windows. Sim, vendemos eles com os 3 SOs. Existe um part number para cada produto com um sistema operacional desse. Existe um part number para esse hardware com Linux, outro para Android e outro para Windows. Você escolhe qual sistema operacional vai usar de acordo com o seu projeto. Se pode chegar o hardware com os 3 instalados. Fazer um boot com os 3 sistemas operacionais, a gente não tem essa opção. Ele vem com um ou com outro sistema operacional. O Elias está nos perguntando, está nos dizendo que existe uma demanda no mercado, que seria a exploração do nicho de computadores para instalação em lojas, com fim de emitir são notas fiscais com certificado eletrônico. Seria possível essa aplicação? Sim, é possível. A gente pode conectar esse equipamento, ou conectar o SAT a esse equipamento, para que ele emita as notas fiscais. Não temos nenhuma limitação em relação a isso. E funciona particularmente muito bem. O processador quad-core, em conjunto com o SSD, ele tem uma performance fantástica. E como a gente está trabalhando com o sistema operacional Windows ou Linux completo, a gente não tem limitação no que se diz respeito a drivers para o hardware conectado ao micro PC ou às bibliotecas que serão utilizadas pelos softwares para fazer a emissão das notas fiscais. O Valdir nos pergunta qual é a diferença entre esse equipamento e o NUC. A diferença é bem sutil. O NUC ele usa processadores da família Core i3, i5 ou i7. Ele também possui dissipador de calor. O NUC é um PC colocado em um gabinete bem pequeno. A gente está falando de uma tecnologia feita exatamente para ser usado num gabinete pequeno, não uma tecnologia retrabalhada para ficar num gabinete pequeno. A gente tem uma diferença de custo muito grande quando se compara ao NUC. O preço do micro PC é bem mais barato. Por outro lado, o NUC consegue trabalhar até com um Core i7. E o micro PC da TIGO, ele não suporta a família Core i3, i5 ou i7. E tem um projeto de hardware específico para essa aplicação, feita pela própria Intel, que nos dá um processador quad-core com até 1,83 GHz de clock, 2 GB de memória RAM e um SSD de 32 GB. Temos mais uma pergunta do Ricardo. O Ricardo está dizendo que ele tem projeto de Digital Signage e quer saber um pouco sobre a instalação desse produto em casos extremos. Por exemplo, dentro de elevador, onde muitas vezes não há possibilidade de boa ventilação. Ele funcionará bem em condições de pouca ventilação? Sim, Ricardo, ele vai funcionar bem dentro de um elevador. A ventilação para ele é necessária, logicamente, mas não é tão crucial quanto o PC. Para vocês terem uma ideia, a gente tem projeto com esse tipo de tecnologia dentro de UTI de hospital, onde o equipamento ele fica dentro de um saco plástico estéreo, para que não sofra nenhum tipo de contaminação. Dentro dos hospitais, um PC com ventoinha
ele não consegue trabalhar na UTI porque ele acumula uma quantidade de pó e partículas muito grande. E esse tipo de tecnologia não tem esse problema. Então, para o digital signage, dentro do elevador, ele vai funcionar muito bem, ficando acoplado atrás do monitor ou sobre o ventilador. Normalmente o pessoal coloca o sistema computacional, o PC, a máquina, em cima do elevador. Né? A gente consegue trabalhar muito bem. E vamos reforçar que para digital signage, a gente tem uma solução de BIOS específica, que tem auto power on, que quando a energia cai, e quando ela volta, o equipamento sozinho se liga e carrega o software. Evita aquele problema de ficar a tela do Windows na televisão, quando a energia volta, e precisar de alguém para ela fazer alguma ação e rodar a aplicação. O Fernando tem outra dúvida, ele pergunta se existe faturamento direto para o cliente. Existe faturamento direto para o cliente, com o projeto apontado, a Axiom fatura para o cliente e comissiona a revenda sem problema nenhum. Esse tipo de venda está descrita na nossa política comercial, que vocês todos irão receber assim que acabar nosso webinar. O Valdir está perguntando se essa tecnologia pode ser implementada em hospitais e supermercados. Sim, Valdir, a gente pode implementar isso em hospital e supermercado. A gente tem um sucesso muito grande no ambiente hospitalar, porque esse equipamento, na versão Windows, ele ainda tem Wi-Fi e Bluetooth. E a gente pode conectá-los via rede wireless. Nos supermercados ele fica interessante, porque além de usar em qualquer posição do back-office, a gente pode usar essa tecnologia na frente de caixa, desde que os dispositivos de frente de caixa sejam USB. Então a gente consegue usar ele em hospital, supermercado, em qualquer outra vertical de mercado, onde caiba o uso de um PC ou um thin client. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta. O Ednei pergunta se a Axiom fatura por São Paulo com ST inclusa. Ednei, me desculpe, mas eu não vou conseguir te responder essa pergunta e vou deixar com o pessoal aqui da Axiom, eles devem entrar em contato com você para esclarecer essa dúvida. Mas acredito que o faturamento seja exatamente como qualquer outro produto aqui da Axiom. Mas não sei te responder, me desculpe. O Edmilson pergunta se esses equipamentos para demo só pode ser adquirido 2. Existe disponibilidade de troca, os sistemas instalados entre Linux, em client Android ou Windows. Sim, existe a possibilidade da troca. O procedimento para fazer essa troca basta usar um pendrive e a gente sempre disponibiliza os guias técnicos de como fazer essas alterações. Então, com o pendrive, a gente consegue gravar no equipamento de demonstração, Android, Linux ou Windows, dependendo do teste que a gente quer fazer no nosso cliente. Isso não tem problema nenhum. Pode utilizar a versão do Windows Com licença. Sim. Quando a gente está falando de teste, você pode usar a versão com Windows, sem o licenciamento do Windows, como teste por 180 dias. Né? Isso não tem problema também nenhum. O Antônio pergunta quantas câmeras megapixels suporta para a solução CFTV. Antônio, as câmeras não devem ser ligadas nesse terminal. Esse terminal é só um meio de acesso às imagens gravadas em um DVR. Então as câmeras são conectadas ao seu sistema de DVR e esse terminal é utilizado numa tela ou no monitor na estação de monitoramento. Se a gente está falando de um condomínio, esse terminal ele vai ficar na portaria, onde o pessoal vai fazer o monitoramento, o cadastro de visitante, vai ter a gravação da imagem de quem está chegando no prédio, juntamente com o cadastro, ou no cliente de acesso remoto. Eu não entendi a pergunta do Edmilson, vou pedir para repeti-la. Ele está perguntando se isso é para teste entre sistemas. Imagino que ele deva estar falando sobre a gravação de Linux, Windows ou Android no equipamento de teste. Edmilson, se a gente
tem um cliente e esse cliente vai fazer um teste com micro PC utilizando o Windows Professional, e a gente tem 2 equipamentos de teste. A gente prepara esse equipamento de teste no laboratório da revenda, a revenda faz a gravação do Windows e deixa esse equipamento para teste durante um determinado período. Quando ele volta, a gente tem outra oportunidade em Linux, a gente prepara esse equipamento em Linux e leva para essa outra oportunidade. Se tiver uma oportunidade em Android, a gente faz a mesma coisa. A gravação do sistema operacional nesse equipamento é feita com pendrive. Então existe um pendrivezinho que você mesmo faz a gravação do sistema operacional no pendrive, e existe uma imagem de Linux, Windows e Android para que o equipamento seja preparado para o processo de teste. O pessoal da Conect está perguntando se tem como utilizar esse equipamento para servidor em gravação de câmeras IP. Eu acho que não é uma boa solução, porque o SSD desse equipamento ele tem um espaço de 32 GB. A gente pode expandir esse armazenamento para mais 256 GB se a gente usar um SD card. Tecnicamente, isso é viável, né? Eu não consigo afirmar se na prática isso vai ficar legal, porque a gravação vai depender exatamente do tamanho de disco disponível. E o equipamento foi feito para ter o sistema operacional, mas algumas poucas aplicações, não para funcionar como um storage. O Ednei está perguntando se a Axion participa de editais diretamente. Eu não sei te responder e vou pedir depois para que o pessoal do comercial entre em contato com você, Ednei. O André está perguntando se para aplicações CFTV, cada mini PC disponibiliza a saída para apenas um monitor. A saída desse equipamento é HDMI e você conecta um monitor a cada equipamento desse. A gente pode usar um split e duplicar a tela, e a gente vai ter nas telas as câmeras que estiverem sendo acessadas. Mais uma pergunta. O Renan está nos perguntando sobre quais sistemas de webconferência já foram testados no Taygo. A gente testou aqui com o pessoal da Axion, com os pré-vendas da Axion, os produtos que eles trabalham. E vou pedir você, Renan, para contactar quem lhe atende aqui na Axion, para você fazer um teste e conversar mais com o pessoal de pré-vendas de videoconferência. Eles vão conseguir contar todos os detalhes dos testes e quais as impressões ficaram. Mas, pelo que a gente conversou aqui com o pessoal de pré-vendas, eles funcionam com todos os produtos vendidos pela Axion. Tem mais uma pergunta, eu não consigo identificar o usuário, mas ele está perguntando se a gente pode monitorar as câmeras através do micro PC. Sim, podemos monitorar essas câmeras através do micro PC. A Conect está perguntando se a gente usar um HD externo 3.0, isso também vai funcionar, você vai ter espaço para fazer o armazenamento das câmeras sem problema nenhum. Usando um dispositivo externo, um HD externo ou um SD de até 256, você aumenta o espaço de gravação do terminal e é possível gravar as câmeras nele. Fernando está perguntando se ele comprar um equipamento de demonstração com Linux, ele poderá instalar o Windows posteriormente. Sim, você pode instalar o Windows e licenciá-lo desde que você tenha a licença da Microsoft. O Gustavo está perguntando se o cliente já possui as licenças do Windows 10 Pro, você pode adquirir o modelo em Linux e fazer a instalação do Windows 10 posteriormente. Sim, ele pode comprar o equipamento em Linux e depois fazer a instalação do Windows 10 e usar as licenças que já possui.
O usuário está perguntando se o sistema de CFTV fosse IP, você teria que conectar o micro PC no NVR ou só teria ele na rede. Você pode fazer das duas formas. Você pode conectar o micro PC no NVR por uma rede LAN ou somente usá-lo como ponto de rede na mesma rede LAN ou pela internet. O Edmilson está perguntando se é possível alterar o software que vem instalado no terminal. Sim, é possível fazer essa alteração, basta usar um pendrive preparado para que grave o sistema operacional no SSD do terminal. O Fernando está perguntando se a gente tem algum projeto para o uso de stick PC. A gente fez um estudo com o stick PC, já temos isso. A gente não investiu muito mais esforço no stick PC, porque teve uma alta no preço. E a limitação do stick PC, no que se diz respeito a portas USB e armazenamento, é grande e inviabiliza uma parte boa de projeto. Mas nós temos esse produto. Se vocês quiserem conversar mais depois, entre em contato com a Axion ou com nós mesmos, que a gente consegue passar mais informações sobre os sticks. O colega está perguntando se tem como utilizar para servidor de gravação de câmeras IPs, desde que a gente aumente o armazenamento usando um SD card ou um HD externo, a gente consegue usá-lo para gravar imagens de câmeras IP. O Valdir está perguntando se existe algum projeto para aumentar a capacidade de armazenamento no SSD. O SSD é de 32 GB e a gente pode aumentar isso por mais 256 GB, por até mais 256 GB, se a gente usar um SD. O próprio equipamento já tem essa entrada, basta conectar o SD card na entrada própria e a gente terá 32 GB mais a capacidade do SD que a gente está usando. O Edmilson está perguntando como a gente faz para comprar os equipamentos de teste e a partir de quando estarão disponíveis. Vale a pena entrar em contato com o pessoal que lhe atende aqui na Axion. Os equipamentos já estão produzidos no Brasil. Só saber o tempo de entrega da Axion para vocês. Muted. Todo mundo me ouve? Alô? Oi, vocês estão me ouvindo? A gente teve um problema aqui com a queda de energia, mas já voltamos. Então, vamos responder as últimas perguntas. O Valdir nos pergunta se existe um software de gerenciamento. Sim, existe um software de gerenciamento.
permite que você controle na totalidade todas as configurações dos terminais remotamente. Eu vou agradecer a todos vocês pela participação. Nosso e-mail e telefone estão aqui na tela. Fiquem à vontade de nos contactar, nos ligar se precisar. Conte conosco para visitar os seus clientes, para fazer uma visita às suas revendas, para a gente poder conversar mais sobre essa tecnologia e fazer bons negócios. Eu vou passar a palavra para o Eric, ele tem mais uma mensagem para dar para todos vocês. Legal, pessoal. Primeiramente, obrigado aí pela participação de todos, mas para que eu possa encaminhar essa apresentação e também o vídeo que foi gravado desse webinar, eu vou pedir para que todos vocês aí no topo da ferramenta que vocês fizeram download do GoToMeeting, cliquem lá onde está escrito GoToMeeting e cliquem na primeira opção, que é Edit Your Name and Email. Tá? Coloquem ali o nome e o e-mail de vocês, que é a partir de um relatório que eu exporto dessa ferramenta, que eu consigo encaminhar tanto esse vídeo quanto a apresentação e o pacote que o Thibaut comentou com vocês de comparação. Tá? Então, por favor, eu vou dar um minutinho para que todos vocês preencham. Então, cliquem lá em GoToMeeting, Edit Your Name and Email e preencham com o nome de vocês e o e-mail corretamente. Logo mais eu vou estar encaminhando esse material para vocês, tá ok? Eu gostaria de fazer um convite especial para todos vocês. Nós, possivelmente ainda em dezembro, nós vamos fazer aí um webinar a respeito do OpenMesh, que é uma tecnologia bastante interessante que eu tenho certeza que vai ser bem útil para vocês. Tá ok? Acho que todos já preencheram. Agradeço aí a participação de todos e até a próxima oportunidade. Obrigado. Deixa eu ver se...